Essa parte da aula deveria se chamar Determinação Gráfica da Imagem Gerada por Lente Esférica. Mas dado o tamanho do enunciado, eu vou me poupar de escrevê-lo para ver se dá tempo de desenhar todas as lentes. Quanto tempo nós temos? Vai dar tempo. Então, meus queridos, antes de a gente voltar à matemática, A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Antes de voltarmos a essa matemática, vamos estudar graficamente as lentes. Vou fazer 5 casos de lente convergente. 1, 2, mas que bela lente. 3 lentes convergentes. Observem que estou usando o padrão internacional. Mais uma lente convergente. Uma última lente convergente é o suficiente. Agora basta uma lente divergente, que vai ser o suficiente para a nossa análise gráfica. Seria muito legal um dia tu tentar fazer isso de mão livre, numa folha sem linha, sem nada, entendeu? Para ver se tu consegue tirar as conclusões a partir do teu desenho. Tem o foco e o ponto antiprincipal. Foco imagem, ponto antiprincipal imagem, foco objeto, ponto antiprincipal objeto. Claro que a luz está indo da esquerda para a direita. Não vou denominar, tu já conhece o nome. Não vou denominar, porque não há tempo hábil. Que bela noite para aprender física. Opa, essa aqui é divergente, meu querido. Então muda o nomezinho, não é mais foco objeto. É foco imagem, ponto principal imagem. Foco objeto, ponto principal objeto. A menos que a luz estivesse vindo no sentido oposto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um objeto, primeiro, bem afastado da lente, atrás do ponto principal. E vou usar apenas 2 raios dos comentados. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Como esses raios são oriundos da cabeça do objeto e se encontram naquele ponto, eu suponho que ali seria avistada a cabeça da imagem. Como os pés do objeto estão no eixo principal, os pés da imagem também estarão. Se eu comparo o objeto com a imagem e observo como ela foi formada por luz de verdade, eu posso dizer suas características. Ela é menor, invertida e real, obrigado. Agora eu vou aproximar o objeto de tal forma que ele fique bem no ponto antiprincipal. Eu percebo que o raio que chega paralelo sai pelo foco e o raio que atinge o centro óptico passa reto. Nesse caso eu percebo que os raios se encontram bem no ponto antiprincipal imagem. E se eu vejo por semelhança de triângulo, eu percebo que esse cara tem que ter exatamente o mesmo tamanho da imagem. Então agora eu vou dizer que ela é do mesmo tamanho. Ela continua invertida e continua feita de luz de verdade. Se tu bota a mão ali, ela brilha na tua mão. Se eu aproximo o objeto de tal forma que ele fique entre o ponto principal e o foco, raio que chega paralelo, sai pelo foco. O raio que atinge o centro óptico passa reto. Eu perceberia que os raios se encontrariam atrás do ponto principal imagem, mostrando que agora a imagem ficou nitidamente maior. Maior, invertida e real. Aqui um momento importante. Eu digo importante porque se o aluno não está precavido, se ele acredita só na sua mão firme para fazer esse desenho, qualquer que seja o erro, ele acaba se confundindo. Ele já tem que estar esperando esse momento crítico. Quando tu bota o objeto no foco, meu amigo, cuidado, pode dar problema. O raio que chega paralelo sai pelo foco. O raio que atinge o vértice sai com o mesmo ângulo. Se o teu desenho tivesse preciso, os raios emergiriam paralelos. Se tu for encrespar aqui, tu tá convergindo um pouquinho. Mas não faça isso, não queria ser grosseiro. Então olha só, tá perfeito meu desenho, tu vê, né, cara? Que paralelismo incrível, né? Mas desenha muito, é um monstro. Olha só. Finge que a gente não viu que está convergindo levemente, entendeu? Tu vê, se eu fosse confiar na minha mão, eu ia dizer
dizer que a imagem ia ficar gigantesca lá para o PQP. Mas não, eu tenho que estar esperando que quando o objeto está no foco, os raios emergem paralelamente um ao outro. Então não adianta prolongar, porque retas paralelas se encontram no infinito. São duas coisas que a gente vai falar sobre essa imagem. Ou a gente diz que a imagem é imprópria, ou quer dizer a mesma coisa, a imagem forma-se no infinito. É as duas maneiras que o vestibular costuma cobrar a característica dessa imagem. Para finalizar, o momento mais comum de nós usarmos uma lente, que é pegar uma lente e aproximar de um objeto que a gente quer observar. Uma lente convergente, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice passa reto. Se esses raios atingem o olho de alguém, o cérebro desse alguém, considerando que a luz anda em linha reta, acha que a coisa está, na verdade, muito mais atrás de onde de fato está. E por isso a enxerga ampliada. É o famoso caso da lupa. Toda lupa, toda lente de aumento é uma lente convergente, e para que a imagem fique direita, deve ser aproximada do objeto que queremos observar. Então a imagem agora ficou maior e pela primeira vez virtual e, portanto, direita. Famoso caso da lupa. Quando vamos tratar de uma lente divergente, não precisa mais esboço do que uma única lente, porque não importa onde tu vai colocar o objeto. Se tu lembra que o raio que chega paralelo sai pelo foco e o raio que atinge o vértice passa reto, tu vai ver que os raios estão divergindo. Aí tu prolonga, um deles já está até prolongado. Tu perceberia que os prolongamentos se encontram ali. Olha que bonitinha a imagem. Que nem um espelho convexo, virtual, menor e direita. Virtual, menor e direita são as características da imagem. Por isso que a galera acaba decorando, né, que é VMED, e aí o bom é torcer para não cair. Lente divergente. As lentes, então, convergentes têm 5 possibilidades para a formação de imagem. A lente divergente só tem uma. O vestibular, às vezes, cobra do aluno saiba o desenho. A UFSC 2 vezes já colocou vários desenhos e perguntou, assinale quais estão desenhados corretamente. Ou seja, não só saber fazer isso, mas conhecer os raios. Se um raio tivesse desenhado inadequadamente, anulava o item. Então, bem interessante essa parte. Nesse capítulo ele já traz as equações também, ou ele só faz análise gráfica? Ele já traz as equações. Ah, na próxima aula. Favorado. Tem muita coisa para 2 aulas, para uma aula só. Legal, na próxima aula a gente não só vai ver as equações, como já vai ver a cura das doenças, né? Deixa eu ir adiantando um detalhezinho aqui, meu querido. Pô, cara, estamos com uns desenhos tão bonitos aí, né? Vamos aproveitar um desses desenhos e vamos deduzir uma equação, né? Galera, muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, façam exercícios pela madrugada. Tragam dúvidas, vai dar tudo certo.